Bom dia, rainhas! Bom dia, minhas amadas! Sejam bem-vindas à nossa nova série de lives abençoadas, poderosas, que nós começamos hoje. Vamos chegando! Já chega curtindo a live, já chega compartilhando, que nós vamos aprender muito nesses dias com Esther. E já pega a sua Bíblia aí, já deixa a sua Bíblia aberta no livro de Esther. Sejam bem-vindas, minhas irmãs. Glória a Deus pela sua vida, pela sua disposição de acordar cedo para buscar o Senhor, para buscar a palavra. Bem-vinda, Letícia, Fran, Nádia, Jane, pequeninos do reino. Glória a Deus, sejam todos muito bem-vindas. Já clica nesse botãozinho aí de compartilhar. Leili, bem-vinda, e compartilha com as suas amigas, com as primeiras pessoas que aparecerem aí, para você compartilhar. Que essa palavra vai realmente tocar o seu coração, transformar a sua vida, trazer luz e direção em relação ao seu propósito. Amém? Tem chamada para reinar aí? Tem rainha aqui? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos começar essa live de hoje orando. E todos os dias nós vamos iniciar orando, para que o Senhor mesmo fale conosco, para que o Senhor mesmo ministre ao nosso coração a sua mensagem, a sua palavra, e nós sejamos marcadas, sejamos tocadas, sejamos realmente ativadas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, nós te adoramos nessa manhã, nós declaramos que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, aquele a quem nós devemos toda honra, toda glória, todo louvor. Tu és o nosso Rei, Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E nós nos prostramos aos Teus pés nessa manhã. Nós nos prostramos diante de Ti, reconhecendo a Tua majestade, Senhor. E nós queremos nessa manhã ser tocadas pela palavra do Senhor. Nós queremos nessa manhã ser ministradas pelo Teu Espírito. Espírito Santo tem total liberdade de falar, de agir, de se manifestar nesse lugar, trazendo luz, trazendo clareza, trazendo revelação da Tua palavra sobre nós. Em nome de Jesus, marca corações aqui nesses dias, esses 10 dias que nós consagraremos ao Senhor, fazendo nossos devocionais aqui juntas, orando, buscando a Tua presença e nos conectando com essa história de Esther. Traz-nos luz, Senhor, e revelação sobre essa história e sobre o que ela tem a ver com as nossas vidas, em nome de Jesus. Já vai quebrando toda mentira, todo sofisma, todo engano, toda mensagem antiga e errada das mentes e corações aqui, e que só sobre espaço, ó Deus, para a verdade da Tua palavra, a verdade revelada pelo Teu Espírito a nós. Em nome de Jesus, eis-me aqui, Senhor, como um vaso de barro nas Tuas mãos. Usa-me e fale através de mim, ó Deus. Que seja o Senhor a conduzir todo esse momento, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, minhas amadas. Bem-vinda aqui, Amanda, Rose. Glória a Deus pela vida de vocês. Andréia Dias. Aleluia. Abra sua Bíblia, então, no livro de Esther. Nós vamos compartilhar hoje o capítulo 1, amanhã o capítulo 2 e assim por diante. São 10 capítulos que temos aqui no livro de Esther. E nós vamos compartilhar a cada dia um capítulo. Mas hoje, né, apesar e além de nós compartilharmos o capítulo 1, nós vamos também fazer uma introdução, né? Por que eu escolhi esse livro de Esther para compartilhar com vocês, né? E o que essa história tem a ver conosco, e também fazer uma contextualização histórica, né, do livro de Esther também. Eu escolhi o livro de Esther porque eu trabalho aqui na Academia das Sábias
em 3 níveis. No nível das sábias, no nível das virtuosas e no nível das rainhas. Como uma escadinha mesmo. Né? E para as sábias, eu já tenho escrito o livro Sabedoria que Transborda. Tá ali em cima, ó. Eu já tenho esse livro escrito, foi o meu primeiro livro, todo ele baseado em provérbios. É um capítulo de provérbios, cada capítulo do livro. Então são 31 capítulos que tem esse livro Sabedoria que Transborda. É um devocional de um mês, corrido, 31 dias. E logo a seguir, quando eu concluí esse livro em uma série de lives como essa, logo veio o segundo livro, que foi esse aqui do coraçãozinho, que é Desvendando a Mulher Virtuosa. Que aí quando eu me deparei com a história da mulher virtuosa, em Provérbios 31, falei, gente, a mulher virtuosa merece um livro só para ela. E aí cada versículo da história da mulher virtuosa, de Provérbios 31, a partir do versículo 10, se tornou um capítulo deste livro. Então esse livro tem 22 capítulos, que são os 22 versículos da história da mulher virtuosa. E aí na minha escadinha faltava o terceiro nível, que é o da rainha. E aí, dessa vez, o Espírito Santo me empurrou e falou, agora sim você vai falar sobre a rainha. E eu não me sentia pronta e preparada para falar sobre ela, para falar deste nível. Por isso eu demorei tanto para me posicionar em escrever esse terceiro livro. Mas o Senhor trouxe ao meu coração. Você não vai escrever esse livro sozinha. Você vai escrever esse livro junto com as mulheres que vão participar dessa live. E vocês estão aqui para participar comigo. Então, assim, os seus comentários aqui, as revelações que o Senhor trouxe ao seu coração, marque aqui, escreva aqui, anote aqui. E depois, quando a live terminar, você volta aqui para escrever. E nós temos um grupo também. Dentro desse grupo é o lugar onde vocês vão ali me ajudar a escolher a capa do livro, me ajudar a escolher os temas de cada capítulo, e também compartilhar alguma revelação que você teve durante a live ou que você conhece da parte do Senhor em relação a essa história. E aqueles comentários, aquelas mensagens que fizerem muito sentido de estar dentro do livro, eu vou colocar no livro, eu vou citar aqui. Então eu quero muito realmente que você se engaje comigo para você participar deste livro e também para você ver os bastidores. Eu vou estar mostrando nos stories aqui um pouquinho de como que eu construo os meus livros, como que eles nascem. E esses 2 livros em especial nasceram aqui nas lives. E esse terceiro que estamos começando hoje aqui, Chamada para Reinar, esse livro também vai ser fruto dessas lives. Então, quem tá animado aí comigo, escreve aí, estou animada. Conta comigo, Pri, escreve aí, conta comigo, Pri. Quero saber com quem eu posso contar aqui para me ajudar a construir esse livro maravilhoso. Aqui dentro do meu coração já tem muita coisa para transbordar. E aí eu quero contar com o seu apoio e a sua participação também. Vai ser um formato um pouquinho diferente do que foram os outros livros. Amém? Obrigada, gente. Obrigada, Letícia. Obrigada, Keila. Muito animada e conte comigo. Amém, 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 amém. Obrigada, Andréia. Quero mesmo contar com vocês. Obrigada, Lô. Obrigada, Lorraine. Cris, obrigada, gente. Leili, muito obrigada pelo apoio de vocês. E vamos juntas, gente. Olha só, obrigada, Fran. Obrigada, Jane. A gente começa muito bem. É fácil a gente começar uma corrida. Difícil é chegar até o final. Então eu quero ver quem vai estar aqui comigo todos os 10 dias. Nós vamos começar hoje. Nós vamos fazer essa semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E nós iremos ter uma pausa no fim de semana, sábado e domingo. Não vai ter live. E aí na próxima semana a gente volta, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, para concluir os 10 capítulos, tá bom? Então eu quero ver quem vai estar comigo aqui, firme e forte. 7 horas da manhã, horário de Brasília, 6 horas da manhã, horário de Cuiabá, para nós avançarmos aqui e realmente termos esse tempo devocional. Vai ser um tempo de edificação da sua vida, lembre-se disso. Você vai sair daqui fortalecida, edificada, animada no Senhor. E aí não venha sozinha, convide mais uma, amém?
Então eu vou dar um tempinho aí para vocês clicarem nesse aviãozinho que tem aqui embaixo. E aí na hora que você clica nele, aparece aí, abre uma tela com vários rostinhos. Clica aí em pelo menos 5 rostinhos de 5 amigas suas, 5 mulheres que vão aparecer aí na sua tela. E compartilha. Amém? Esse botãozinho aqui eu chamo de botãozinho do transbordar. Quando você clica nele, você transborda para outras pessoas essa mensagem. Amém? Então vamos fazer esse combinado. Você vai vir, você vai trazer mais uma e ainda vai compartilhar aqui com mais 5 mulheres todos os dias. Amém? E aí quando você transbordar, você escreve aqui, ó, transbordei. Transbordei, ou seja, compartilhei com mais 5 mulheres. Amém? Obrigada, Jos. Bom dia. Amanda, conto com você sim, Amanda. E vamos juntas. Amém? Mas sem mais delongas, vamos lá. Vamos ao que interessa, que é a história, que é o que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Amém? Esse livro, ele nasceu também de algo que queima no meu coração, que é a mensagem do reino. E eu estou reflexiva bastante nos últimos tempos, né? Porque faz muito tempo que eu não escuto mensagens falando da volta de Cristo, falando do reino de Cristo aqui na terra, que ele voltará e ele reinará por 1000 anos na terra. Haverá o estabelecimento do reino de Cristo aqui, né? E nós estamos vendo isso quando acontecem catástrofes naturais, aí as pessoas, elas começam a dizer, Jesus está voltando, o mundo vai acabar. E se fala disso, mas pregações profundas, levando as pessoas a compreenderem sobre o chamado, sobre o reino, sobre o propósito de Deus para as nossas vidas aqui nessa terra. Eu escuto pouco isso. Tenho ouvido muitas mensagens de empoderamento de pessoas. Porque Deus vai fazer isso, isso e aquilo na sua vida, no seu ministério e tal, tal, tal. E ok, isso é bênção. Isso também fala do propósito dessas pessoas, de cada pessoa aqui na terra. Mas não é sobre nós em especial, é sobre o reino. É sobre o rei. E a história de Esther, ela tem tudo a ver com o tempo que nós estamos vivendo hoje. Ela tem tudo a ver com a minha vida e com a sua vida. Então fique muito atenta, abra muito os seus ouvidos e o seu coração e peça a revelação ao Espírito Santo, para que realmente você possa ser conduzida a compreender o seu papel no reino, porque é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus e nós não podemos estar dormindo. Jesus está voltando e ele voltará e ele levará a noiva que estiver adornada e preparada. Preparada. Preparada para subir, preparada para reinar. Você está preparada? Você está pronta? Esther também não estava pronta, mas ela se dispôs a se permitir ser trabalhada, a ser tratada. E nós vamos aprender isso aqui ao longo dessa história. Como que Esther, ela disse, eis-me aqui, estou aqui, eu vou, só vai. Eu tenho um lema aqui, quem caminha comigo já sabe, é o só vai. Vocês vão entender o só vai aqui ao longo desses dias também. Mas já escreve aí, hashtag só vai, amém? Hashtag só vai, escreve aí. Se você é essa pessoa que vai dizer ao Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me no teu reino, eu quero sim reinar com Cristo, eu quero sim reinar em vida. Estou citando aqui frases de alguns versículos bíblicos. O Senhor nos chamou como um reino de sacerdotes, e a palavra diz que nós reinaremos sobre a terra. Nós já somos embaixadoras do reino aqui na terra. Nós estamos aqui só de passagem, a gente sabe disso. E nós viemos com uma missão a cumprir neste mundo. E essas lives e esse livro é sobre isso, é o despertar das rainhas. Desperta, rainha. Escreve aí, desperta, rainha. Desperta a rainha que existe em mim, meu Deus. Eu sou filha do rei. Eu sou filha do rei dos reis. E filha do rei vira o quê, gente?
Filha do rei é o quê? E aí, amadas, eu lembrei que quando eu era criança, eu fazia um desenho tipo esse aqui, ó. Tá vendo? Eu desenhei exatamente como eu desenhava quando eu era criança. Desenhava muito noiva e princesa. E eu amava brincar de Barbie, né? De boneca. E vestir vestidinho de noiva, colocar coroinha. E sabe, nós estamos vivendo hoje numa cultura de desconstrução das princesas, desconstrução das rainhas, desconstrução do reino. Porque os influenciadores deste mundo, eles seguem uma agenda para a destruição das famílias, para a destruição de tudo aquilo que é sagrado, que é santo, para zombar de tudo que é sagrado, de tudo que é santo, de tudo que é cristão. E a gente vê isso nos shows por aí, a gente vê isso nos carnavais, a gente vê isso nos filmes. O quanto eles estão promovendo uma mudança de mentalidade nas crianças, na sociedade como um todo, incluindo mensagens de gênero e tudo mais nos filmes, mesmo filmes infantis. E não sei se você tem esse olhar atento, mas se você reparar os filmes, inclusive das princesas antigas, hoje em dia eles estão todos distorcidos. A princesa não espera mais o príncipe vir buscá-la. Ela se vira, ela dá um jeito e aí ela não precisa de um príncipe. E isso também fala da nossa vida. Quantas não estão sendo independentes de Deus? Quantas mulheres não estão sendo independentes no sentido de eu não preciso de um salvador? No fim da história, o que esses filmes, o que essas leituras, o que essas novelas, o que esses shows e essas músicas e toda essa mensagem quer gerar é uma geração independente de Deus. É uma geração que não aguarda o rei voltar. É uma geração que não aguarda o príncipe da paz, que é Jesus. É uma geração que se salva sozinha, que não precisa de um salvador, que acha que não precisa de um salvador. E eu refleti muito sobre o filme do Shrek, por exemplo, que é uma princesa que não espera o príncipe, que ela mesma deu um jeito de se salvar, né? Num dos episódios. Uma princesa que abre mão do reino para viver no pântano, para viver na lama. E eu sempre assisti esse filme dando risada e achando engraçado, mas sempre percebendo as mensagens subliminares por trás. E chegou um tempo que eu falei, não assisto mais, não aceito mais isso aqui na minha casa. Porque é uma mentalidade completamente equivocada, distorcida do reino. Realmente desconstruindo toda a mentalidade sobre o reino. E a gente pode pensar que é inofensivo, não é inofensivo. Não existe nada inofensivo nos filmes, livros, shows, músicas que estão sendo criadas e construídas no nosso tempo. E nós precisamos voltar para a verdade, voltar para a Bíblia, voltar para a palavra e voltar para o rei. O Senhor te fez rainha, sacerdotisa, está escrito isso na Bíblia. Vós, porém, sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele vos fez reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Ele nos chamou para reinar, amada. Para reinar em vida. Eu tenho, inclusive, uma música que chama Reinar em Vida. Quem aí já sabe cantar a minha música? Reinar em vida. É sobre isso, gente. É sobre isso. E nós vamos entrar na história de Esther, porque ela é a história que mostra uma rainha, uma mulher, que se posicionou para a salvação de um povo. Dentro de um reino pagão, dentro de um reino do Império Persa, dentro de uma sociedade corrompida, idólatra.
que negava, que não gostava dos judeus, que era o povo escolhido de Deus naquele tempo. E nós vamos mergulhar nessa história e vamos entender o que ela tem a ver comigo. O que a história de Esther tem a ver comigo? Escreve aí tudo. Tudo. Toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. Ela é útil. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A fim de que o homem de Deus seja perfeito. A fim de que a mulher de Deus seja perfeita e perfeitamente habilitado para o quê? Para toda boa obra. Então o propósito da gente aprender essa mensagem aqui é sermos habilitadas para toda boa obra, para a obra de Deus que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Quem aí está disposta a aprender? Quem aí está disposta a mergulhar nessa história e ter uma experiência com Esther? Eu estou animadíssima. Glória a Deus. Gratidão a cada uma que veio e está fazendo parte desse propósito. Eu quero ver vocês aqui amanhã de novo, amém? E todos esses 10 dias. Mas vamos para a palavra? Essa história de Esther, ela aconteceu mais ou menos, deixa eu ver aqui, ela aconteceu durante o reinado do rei Assuero, em algumas versões fala o rei Xerxes, da Pérsia, no ano de 464 antes de Cristo, de 464 a 424 antes de Cristo, ou seja, 400 anos antes de Cristo aconteceu esse reinado do rei Xerxes, do rei Assuero, e onde Esther entrou. Não se sabe ao certo quem foi o autor do livro de Esther. Provavelmente o próprio Mardoqueu ou Mordecai, que era o seu primo, que depois se tornou um príncipe também lá no reino da Pérsia. E ele escrevia, e pode ser que ele mesmo tenha escrito, mas a Bíblia não deixou isso muito claro. E aí o que acontece? Naquela época, Israel tinha sido levado cativo para a Babilônia. Então Israel ele estava ali, foi parar lá na Babilônia e depois virou o Império Persa, que cresceu ainda mais o governo e o senhorio desses povos pagãos, num tempo que Israel estava em desobediência a Deus, onde Israel abandonou o Senhor, e por conta disso, no Antigo Testamento, eles se tornaram cativos, se tornaram escravos, isso porque eles já tinham sido libertos da escravidão do Egito, mas eles continuavam a desobedecer a Deus, né, e a desonrar o Senhor, e por conta disso eles acabavam perecendo, sofrendo, e um dos sofrimentos foi ser escravizado por outros povos. E aconteceu que muitos judeus, né, muitos israelitas foram levados cativos para outras cidades, outros lugares. E inclusive foram parar ali em Suzã, que era a capital ali onde morava o imperador. E nesse contexto, Esther estava ali, os seus pais morreram, e ela foi criada pelo seu primo, chamado Mardoqueu em algumas versões, ou Mordecai em outras versões. E então algumas vezes eu vou falar Mardoqueu, em outras Mordecai, só para agradar a todos. Aqui alguns se identificam com um nome, outros com outros, ok? E ali eles foram levados escravos. Então eles não tinham nenhum status, nenhuma possibilidade de crescimento ali, de serem pessoas importantes. Eles eram pessoas, a escória da sociedade. Eles eram rejeitados, eles eram pessoas sem valor naquele reino, naquele império, naquela localidade. E é assim que está o contexto da história de Esther. E aí, vindo para a palavra de Deus, vamos abrir, aí quem não abriu ainda, Esther 1, nós vamos ler, vamos meditar nessa palavra. E o que vocês tiverem de revelação aí, vocês podem escrever aqui nos comentários, tá? Que eu quero
ler. E o que for muito bom aqui eu vou até printar e guardar para incluir no livro depois. Mas vamos lá, Esther 1. Sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 126 províncias. Era um reino gigantesco, gente, 126 províncias. Que estando o rei Assuero assentado no seu trono, do seu reino em Suzã, a capital. No terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos. Estando assim perante ele o poder da Pérsia e da Média, os nobres e os oficiais das províncias. Nessa ocasião, ostentou as riquezas do seu glorioso reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. Por 180 dias, esse rei ostentou a grandeza e a riqueza do seu reino, mostrando para outros príncipes, mostrando para reis de outros povos a sua grandeza. 180 dias equivale a 6 meses. 6 meses de festa. Metade de um ano ostentando a sua grandeza e a sua riqueza e sendo visitado por príncipes de todos os povos da terra que iam lá ver a grandeza e a majestade desse rei todo-poderoso. E acabando aqueles dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava em Suzã, a capital, tanto a grandes como a pequenos, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. Então terminaram esses 6 meses aí de ostentação diante dos nobres, dos grandes. O rei decidiu fazer então agora, abrir o seu palácio para todo o povo da sua cidade, da capital, também ver e participar dessa grande festa. 7 dias de festa para o povo. As cortinas eram de pano branco, verde, azul, celeste, atadas com cordões de linho fino e de púrpura, a argola de prata e as colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e prata, sobre um pavimento mosaico de pórfiro, de mármore, de madrepérola e de pedras preciosas. Olha só, a Bíblia faz questão de enumerar os materiais nobres, para mostrar assim ainda a grandeza e a riqueza ainda maior deste rei. Dava-se de beber em copos de ouro, os quais eram diferentes uns dos outros. Olha só, tinha copos de ouro para as pessoas beberem. Chique demais, né, gente? Nas nossas festas a gente dá ali copo descartável, né? Para as pessoas. Não, lá era taças de ouro e elas ainda eram todas diferentes. E havia vinho real em abundância, segundo a generosidade do rei. Vinho da melhor qualidade, o vinho real, foi dado a beber ao povo, aos pobres também agora. E bebiam como estava prescrito, sem constrangimento. Beba à vontade, sejam felizes aqui. Pois o rei tinha ordenado a todos os oficiais do palácio que fizessem conforme a vontade de cada um. Cada um aqui vai se deliciar do meu banquete, vai beber o quanto quiser. Também a rainha Vasti era a esposa do rei Assuero. Deu um banquete às mulheres no palácio de Assuero. Quem aqui é a mulher que gosta de banquetes? Eu amo. De reunir com as outras mulheres e fazer aquela mesa posta linda e ter aquele momento delicioso. Quem gosta de fazer esse tipo de evento ou de participar desse tipo de evento? É maravilhoso, né? Café com Deus, café com mulheres, né? E enquanto o rei estava ali servindo os nobres, os poderosos e agora o povo também, Vasti estava lá no palácio dela, né? Com as suas mulheres também, servindo seus banquetes ali para elas. Ao 7º dia, o rei, estando já o seu coração alegre do vinho, então o rei já estava bêbado, mandou a Meumá
Bista, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcás. Eita, olha os nomes desses homens, né? Os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, pois era formosíssima. Então ele chamou a sua esposa para se apresentar com a coroa real diante de todos os nobres e aos povos, e a todo mundo ele queria mostrar a beleza dela, porque ela era belíssima, ela era formosíssima, e ele estava bêbado e ele mandou chamar ela para ela comparecer ali com a coroa. O versículo 12 tem uma chave aqui. A rainha Vasti, porém, quando a Bíblia fala um porém, recusou atender a ordem do rei, dada por intermédio dos eunucos. Pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Ficou irado. Como assim essa mulher não me obedece? Como assim essa mulher não faz o que eu estou mandando? E aqui aconteceu algo muito sério, né? Estudando a história, a Bíblia não relata isso de forma explícita, mas estudando a história, na história diz que o rei queria que ela comparecesse apenas vestida da coroa. Só com a coroa na cabeça e mais nada. Ou seja, que ela se apresentasse sem roupa, sem vestido, apenas com a coroa. E ele queria mostrar a beleza da sua mulher dessa forma. Uma forma de humilhação, de exposição terrível. Imagina um homem pedindo isso para uma mulher. E ele estava tão fascinado consigo mesmo, com a sua grandeza, com a sua riqueza, com os elogios que ele estava recebendo ali, um verdadeiro narcisista, que queria ser o grande, o cara, e ele era, naquele tempo, o homem mais poderoso da terra, vitorioso nas batalhas. E ali ele mostrando todo o seu reino, toda a sua glória, toda a sua majestade, se inflando cada vez mais de si mesmo. O que faltava as pessoas verem? Toda a sua riqueza e grandeza e glória já estava sendo exposta, todo mundo já tinha visto. E aí, não satisfeito, ele queria mostrar ainda mais. Espera aí, eu tenho a mulher mais linda do mundo. Eu tenho a mulher mais bela do mundo. Espera aí, que vocês ainda não viram a cereja do bolo. E vai e chama essa mulher para se apresentar dessa forma. E ela recusou. E eu sempre fiquei instigada, falando, mas gente, essa mulher não foi simplesmente por quê, né? Como assim? Se o marido dela chama ela para estar ali num palco, para apresentá-la diante de toda a sociedade, geralmente a primeira dama sempre está do lado do presidente, né? A rainha sempre está ao lado do rei. Na minha cabeça não fazia sentido ela recusar o pedido do rei assim, só por rebeldia pura, né? Não. Teve esse contexto histórico aí. E ela sentiu vergonha, talvez, ela não quis se expor. Mas o fato é que se o rei mandou, a água parou. Se o rei falou que é para fazer, tem que fazer. E o fato dela não ter feito abriu um espaço, abriu uma brecha. Vamos ler o que aconteceu? Versículo 13. Então perguntou o rei aos sábios que conheciam os tempos, pois assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admata, Tarses, Meres, Marcena, Memucã, os 7 príncipes da Pérsia e da Média, que viam o rosto do rei e ocupavam os primeiros assentos no reino. Então, os conselheiros do rei. Os conselheiros do rei. O que se devia fazer segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver cumprido a ordem do rei Assuero, dada por intermédio dos eunucos. Então o rei
se reuniu com os seus sábios e falou: e agora, o que eu faço? Essa mulher desobedeceu a minha ordem. Isso não pode ficar assim. Respondeu Memucã, versículo 16, na presença do rei e dos príncipes: não somente contra o rei pecou a rainha, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Vasti não pecou só contra o Senhor, não, meu rei. Ela pecou contra todos os homens. Pois o que a rainha fez chegará ao conhecimento de todas as mulheres, induzindo-as a desprezarem seus maridos quando se quiser. O rei Assuero mandou que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, e ela não veio. Uau! Então agora, meu rei, o fato da sua esposa não ter te honrado, não ter te obedecido, não ter feito o que o Senhor mandou, todo o reino vai ficar sabendo, o mundo inteiro vai saber do que ela fez. A notícia vai se espalhar rapidamente. Vai estar em todas as redes sociais, em todos os jornais do mundo. Todas as rádios, todos os veículos de comunicação vão dizer: a rainha desobedeceu o rei. E sabe o que isso vai acontecer? Vai abrir um precedente terrível. Agora todas as mulheres vão rejeitar os seus maridos. Todas as mulheres vão crescer o topete agora. E elas vão dominar o mundo. Em outras palavras, eu já estou parafraseando aqui, né? E neste mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média, sabendo do que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. E assim haverá muito desprezo e indignação. Os homens perderão a sua autoridade na sua própria casa por causa de Vasti. Muito sério isso, gente. Muito sério mesmo. Porque assim, quando a gente olha com uma visão que nós temos hoje, no século 21, no 2025, que o marido fala uma coisa e a gente simplesmente fala: não vou, não quero. Minhas regras. Para nós é muito fácil perceber e falar: gente, que absurdo um homem querer colocar sua esposa nua na frente de todo mundo. Mas em se tratando de um tempo em que os homens realmente governavam, dominavam, e as mulheres deviam honra e respeito aos seus maridos, como uma rainha deve respeito e honra a um rei, isso no coração de Deus não mudou. Porque quem estabeleceu o senhorio do marido sobre a mulher foi Deus. Ele é que disse que ele é o cabeça. Foi Deus que estabeleceu regras e normas na sociedade. E nós realmente estamos bastante contaminadas com uma mentalidade mundana. E por mais louco que seja, e Assuero não estava certo de fazer o que ele queria fazer. Jamais, de querer expor a sua mulher nua diante das pessoas. Não, ele estava bêbado, ele estava louco. Entretanto, apesar da loucura dele, o fato dela desonrá-lo criaria um caos na sociedade. Assim como o fato de eu e você, nós mulheres casadas, quando nós desonramos os nossos maridos, nós estabelecemos um caos na nossa família, na nossa casa, muitas vezes. Onde os nossos filhos percebem esse espírito de desonra e eles começam também a desonrar. Não só o pai, como a mãe também. E esse assunto aqui dá muito pano para manga. Mas o fato é que Vasti não era qualquer mulher. Não era uma mulher qualquer lá da periferia que se brigasse, gritasse com o marido e desonrasse o marido, não ia ter impacto nenhum na sociedade. Não, Vasti, ela não podia. Ela não tinha o direito de desonrar o seu marido, porque a posição que ela ocupava era uma posição de autoridade. As mulheres se inspiravam nessa mulher. E o fato das mulheres se inspirarem nela não dava a ela o direito de errar. Ela precisava ser uma mulher extremamente exemplar. E ainda que fosse errado o que o rei estava pedindo para ela fazer, se ela o fizesse,
o envergonhado não seria ela, seria ele. Depois que o vinho, o poder do vinho, que a embriaguez passasse, e ele percebesse o que ele tinha feito, exposto a joia mais preciosa dele para o mundo ver, ele é que ficaria envergonhado. Mas ela não perderia o seu lugar de autoridade, de governo, de reino. Porém, Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito. E aquela mulher rebelde, aquela mulher que não se importou com a sua coroa, porque tem isso também. Esaú, eu lembrei isso aqui agora. Ele não se importou com o seu direito de primogenitura. Ele não se importou com a bênção de Deus sobre a sua vida. Quem entende de Bíblia aí, agora vai entender o que eu estou falando. Isso aqui nem estava combinado, nem estava no meu script. Mas veio no meu coração agora essa história. Esaú trocou o seu direito de primogenitura, o seu direito de príncipe, o seu direito de ser o próximo. Ele trocou o seu direito por um prato de comida. E depois na Bíblia não se fala mais de Esaú. Aquele que tinha o direito perdeu. E quem ficou com o seu direito foi o seu irmão Jacó. E Jacó se tornou quem? Israel. Israel, a nação santa escolhida de Deus, que até hoje tem lá o nome Israel. Não, Israel não tem o nome de Abraão nem de Isaac, mas tem o nome de Jacó, que é Israel. O irmão de Esaú, aquele que era para ser o primeiro, mas que abriu mão do seu direito. Jogou fora a sua coroa. Vasti fez isso, ela jogou fora a sua coroa por vergonha, por medo da exposição, por desonra e por desobediência. Então, gente, as coisas são sérias, as coisas de Deus são sérias. Não interessa a minha opinião e a sua opinião. Aqui o rei não estava pedindo a opinião de Vasti. Ele estava pedindo a obediência dela, por mais louco que seja, por mais absurdo que seja, e era absurdo, porque ele era um homem pagão, ele não era um homem de Deus. Mas ele era um homem que tinha autoridade. E a ela cumpria, obedecer a autoridade dele, e ela não cumpriu. E o que aconteceu? Vamos terminar de ler o texto? No versículo 18, e neste mesmo dia as princesas da Pérsia e da Média, sabendo o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação no reino inteiro. Versículo 19, se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se entre as leis dos persas e dos medos, para que não seja alterado, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e dê o rei os seus direitos de rainha a outra que seja melhor do que ela. Então, rei, é o seguinte, o decreto que o senhor vai dar, vai ser que nunca mais a sua esposa chegue na sua presença. Ela vai ser deposta do seu cargo de rainha. Divórcio. Tira essa mulher daqui. Porque ela é um mau exemplo para todas as outras mulheres. Sabe, mulher de Deus, eu quero falar aqui com você que tem um chamado e tem um propósito e tem um cargo e tem um lugar de autoridade. Você, quando é colocado em lugar de autoridade, você, quando tem uma posição onde outras pessoas estão se espelhando em você, você não tem certos direitos. Você acaba engolindo muita coisa simplesmente para permanecer no propósito, no posto, na posição, para ser exemplo, para ser canal. Então toma cuidado com as suas escolhas, porque quem é escolhido não tem escolha. Escreve essa frase aí, ó. Quem é escolhido não tem escolha. Se Deus escolheu você, é a vontade dele que importa e não a sua. Se o próprio Jesus, ele estava com medo da cruz. O próprio Jesus quis sair da cruz.
Não quis enfrentar aquilo e ele orou: Senhor, passa de mim esse cálice. Pai, passa de mim esse cálice. Pai, passa de mim esse cálice. Ele pediu 3 vezes, ele insistiu com Deus. E aí, Deus cedeu? Não. Ou Jesus fugiu da cruz? Não. Ele disse: contudo, seja feita a tua vontade. E ele nos ensinou a orar: Pai, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Então, minha irmã, abra mão de suas opiniões, quando as suas opiniões não estiverem em acordo, em linha com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Toma cuidado. Quem é escolhido não tem escolha. Isso é muito sério. Vasti foi escolhida para ser rainha, ela não tinha escolha e o direito de desonrar o rei. O rei é a voz principal, ainda que ele esteja louco, ainda que ele esteja falando, pedindo coisas absurdas. Ele é que vai se ver com Deus. Ele é que vai se ver depois com a sua própria consciência, mas ela vai ser íntegra. Ela vai obedecer. E versículo 20. E quando o decreto que o rei baixar for publicado em todo o seu reino, grande como é, todas as mulheres darão honra aos seus maridos, tanto aos nobres como aos humildes. Esse exemplo de Vasti ser deposta do reino, nunca mais ela poder olhar na cara do rei, serviu de exemplo para todas as outras mulheres. Agora elas vão honrar os seus maridos. Porque do contrário, se ela continua aqui como se nada tivesse acontecido, rei, aí acabou. Acabou. Porque uma mulher cheia de poder na cabeça do seu marido, ela governa, ela domina, e aí não dá certo. Porque invertem-se os valores, e é isso que a nossa sociedade quis fazer e fez. Invertendo tanto os valores ao ponto das mulheres quererem tanto esse lugar dos homens, que hoje as mulheres sofrem. Porque além de ter a carga de trabalho fora, tem a carga de trabalho dentro de casa, e aí os casamentos são um caos. É divórcio para todo lado. É uma bagunça. E os homens não sabem se governar, não sabem governar sua casa, e virou um pampeiro. Muitos homens aqui criados sem pai, sem referência masculina, numa sociedade feminista. Gente, tantos problemas nós vivemos hoje por conta de detalhes como esses. E é um assunto que dá muito pano para manga. Mas a gente vai ficar aqui com a Bíblia, com a palavra, com esse detalhe. Ainda que ele esteja errado, eu vou honrar o Senhor. Existem casos extremos? Existem. São exceção. Só que hoje em dia virou a regra. Qualquer coisa virou a regra para a rebeldia, para a rebelião, para a altivez de uma mulher dentro de casa. E nós vamos conhecer Esther amanhã. Amanhã nós vamos conhecer um modelo de rainha, um modelo de mulher. Você está querendo um rei, mulher de Deus. Você quer que seu marido seja um rei, mas você é rainha? Você honra ele como um rei? E aqui nós vamos falar tanto de reino de Deus, de propósito, do nosso lugar de rainha, quanto vamos falar de casamento também, porque essa história fala muito sobre isso. E os nossos casamentos, eles são uma representação num casamento que vai acontecer. Jesus voltará para casar com a sua noiva, nós somos a noiva de Cristo. E sabe o que está acontecendo na nossa sociedade? Um descaso com o casamento. Casamento, o que é casamento? Casamento não tem valor nenhum mais. Para muitas pessoas. Se tornou uma brincadeirinha. E isso também impacta no valor que nós damos para a volta de Cristo, para o grande casamento que vai acontecer, do noivo com a noiva, do Senhor com a sua igreja. E as coisas de Deus são sérias. São sérias, são importantes, são verdadeiras. E quando a gente se submete ao senhorio do Senhor, a graça, a bênção vem sobre nós. É poderoso. E aí vamos encerrar.
Pareceu bem este conselho ao rei e aos príncipes, e o rei fez conforme a palavra de Memucã, enviando cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, mandando que cada homem fosse senhor em sua casa, e que falasse segundo a língua do seu povo. Cada homem fosse senhor na sua casa. O seu marido é senhor na sua casa? Deus é senhor sobre a sua casa? Deus é o Senhor sobre a sua casa? Se Deus é o Senhor, então seu marido é também. Porque foi ele que disse que era assim que tinha que ser. E se a ordem está invertida, então já não há senhorio. Ser rainha, amada, é a gente estar no nosso lugar feminino, no lugar que Deus escolheu para nós. E esse lugar é um lugar de proteção, de cuidado, de amor. E nós vamos aprender mais sobre isso nos próximos capítulos. E aí? Como foi para vocês esse primeiro momento, esse primeiro contato com a história de Esther? Foi pesado, amadas? Meu Deus do céu, não tava nada disso no script, viu? Aliás, eu nem tenho script nenhum aqui, ó. Eu tenho a Bíblia. Não tô lendo nada. Algumas coisas eu li aqui no comentário bíblico, né, no início, sobre o ano que eu não guardo muito essas datas. Alguns detalhezinhos eu li ali, de contextualização histórica. Mas eu gosto de deixar fluir. É assim que eu escrevo meus livros, eu deixo fluir. E depois eu vou mostrar para vocês aqui nos stories alguns detalhes de como que tudo isso que foi falado aqui vai parar nas páginas do meu próximo livro. O livro Chamada para Reinar. Sério, nunca imaginei isso. Vasti estava certa. Pois é, Nádia, só que não, né? Só que não. O bem mais precioso habita dentro de nós. Precisamos mostrá-lo com orgulho para que outras pessoas desejem ter também, que é Jesus. Né, Amanda? Essa atitude da rainha esclarece sobre a necessidade de autonomia e clareza de limite. Mesmo ele sendo rei, ela impôs limite e não desobediência. Pois é, mas foi visto como desobediência, Renata. O limite tirou ela do trono. O valor do posicionamento. Temos que zelar pelo posicionamento que recebemos de Deus, porque há muitos querendo o nosso lugar de honra. É necessário ter obediência ao propósito para se manter a honra do nosso posicionamento. E se você for ler o Novo Testamento, você vai ver os homens de Deus abrindo mão de verdadeiros direitos, simplesmente para se manter no reino. E eles foram coroados, foram injustiçados. É sobre isso. Jesus foi injustiçado, Jesus foi humilhado, Jesus sofreu. Não estou falando aqui, gente, de forma nenhuma sobre aceitar humilhação, aceitar violência, jamais. Eu estou falando aqui sobre coisas espirituais. Não distorçam, não entendam errado aquilo que eu estou falando aqui, tá? Vasti não tinha esse direito, por ela estar numa posição de rainha. E isso é sério. E nós precisamos de uma limpeza de mente, de uma mudança de mentalidade muito grande em relação a Deus, em relação ao reino de Deus, em relação ao casamento nosso com os nossos maridos. Muita coisa está distorcida na nossa sociedade, na nossa mentalidade. E a gente acha que é a gente que tem que se defender das loucuras, dos erros dos outros. Quem te defende é o Senhor. José é um exemplo disso. José estava lá na casa de Potifar trabalhando honestamente, sendo um mordomo fiel. E a mulher de Potifar veio em cima dele, né, e arrancou as roupas e fez aquele auê. Ela queria seduzi-lo, ela queria... Imagina, para um homem ter uma noite de amor com uma mulher linda e maravilhosa. Mas José, ele era fiel a Deus.
fiel ao Senhor, ele não se entregou às paixões da sua carne, ele não se entregou à sua vontade. E qual foi a consequência? Ir para a prisão. A gente está muito querendo exigir nossos direitos, sabe? E não paramos para ouvir a vontade de Deus. Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a sua direção para a minha vida nessa situação? Uma situação grave, Pai. O que eu faço? Nós podemos orar. Nós podemos pedir conselho. Nós podemos pedir ajuda. Mas muitas vezes a gente prefere guerrear com as nossas próprias forças, com as nossas próprias armas. Quem é escolhido não tem escolha. As coisas de Deus não são brincadeira, não. É sobre isso. A visão do reino eterno não está desconectada com a realidade da vida que temos ou vivemos. Trazer o reino para dentro da família é viver o propósito daquilo que nos espera. Lindo, Andréia. Printando aqui. Deixa eu printar aqui os outros comentários também. Aqui da Nádia. Muito bom. Necessário ter obediência. Eita, Glória, essa palavra não é fácil não, né, minhas amadas? É fácil ouvir isso? Não é não. Quem disse que era fácil? Foi fácil para Jesus? Mas a gente está querendo brincar de ser crente, né? De ser cristã, às vezes. Excelente, sim, linda história que mexe com nossas estruturas e nos faz repensar que somos o que realmente queremos. Quem somos, né? E que realmente queremos. Só seguir Jesus. Precisamos valorizar o chamado do rei. Tem sempre alguém esperando ocupar o lugar que é nosso. É isso aí, Patrícia. Ela tinha que se sentir importante. Uau! Patrícia, que revelação. Amém. Amém, minhas amadas? Glória a Deus. Gratidão pelos comentários. Gratidão aqui pela presença de vocês. Quem ficou até o fim, glória a Deus. Compartilhe essa live com mulheres de Deus que querem ouvir a palavra viva. E não mensagem motivacional. Vocês não vão me ouvir falando mensagem motivacional. E quando eu falar uma mensagem motivacional, vai ser motivada pelo Espírito para tocar o seu espírito para dizer quem você é em Deus. Não para afagar o seu ego. Se tem uma coisa que eu não tenho parte, é com a mensagem que afaga egos. Não. A Bíblia não é para ego. A Bíblia é para o Espírito. A Bíblia é para pessoas espirituais. Que estão dispostas a colocar o seu ego no chão. Colocar o seu ego lá debaixo do pé. Porque é nesse lugar que a gente tem que colocar o nosso ego. Porque Jesus, que é Deus, abriu mão da sua glória, se esvaziou de si, assumindo a forma de servo. Quem somos nós para ficar com um topetão lá em cima, cheio de ego e de orgulho? Não, isso aí é coisa de Lúcifer, né? O orgulhoso é ele. O egóico é ele. Mas vamos lá. Amanhã tem mais. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês, minhas amadas. Obrigada. Vou deixar salva essa live aqui. Vai ficar salva também no YouTube. Para quem gosta de assistir acelerado depois, eu vou compartilhar com vocês os links lá no nosso grupo. Amém? Beijo, beijo. Tchau, tchau e até amanhã.